Então, bem-vindos ao Quintal Amêndola, é um espaço novo, um espaço cultural. O Bruno Paismanso e a Laura Capriglione vão falar sobre jornalismo e violência urbana. São os nossos, são os terceiro e quarto quintaleiros, que a gente chama de quintaleiro. E a gente já teve a Márcia Tiburi e o Yuri Haas. E agora estamos muito felizes. Obrigada por ter aceito. E vamos, aqui é um bate-papo. Muito bem, Daniela. Obrigada pelo convite, Daniela. O tema nosso é um tema complicado, né? Esse tema de jornalismo, violência. É um tema pesado, é um tema que as pessoas em geral não gostam muito de conversar, porque é um tema que incrivelmente ele radicaliza demais as posições e tal. Então, eu, por exemplo, tenho um blog no Yahoo e toda vez que se toca nesse assunto é uma coisa assim que você pode ser petista, você pode ser do PSOL, você pode ser do PMDB, você pode ser, mas quando fala em segurança pública é como se levantasse uma fervura instantaneamente. Quer dizer, as pessoas ou têm posições assim dramaticamente a favor dos direitos humanos, ou elas são a favor de bandido bom é bandido morto, tem que matar, eu trabalho, eu não sei lá, é uma coisa violentíssima, inclusive nas áreas de comentários, assim, é uma coisa que você vê claramente que é uma radicalização louca. Então, por exemplo, o Yahoo é uma delícia de site, porque é um portal que não censura nada. Então você recebe as coisas assim, implicadas que as pessoas enviam para você. Espero que sua mãe seja estuprada na sua frente, espero que sua filha... Eu já fui estuprada muitas vezes. Não é? Porque meu pai fala sobre o seu pai é um mulher. Não, e eu falei outro dia, até comentei com uma amiga, nossa, mas eu já fui estuprada, todo mundo quer que eu seja estuprada. Assaltada, violentada, e aí eu sofri outro dia um sequestro, ficou todo mundo acho que feliz, sabe? Porque, poxa, a filha dos direitos humanos está sofrendo alguma coisa. Exatamente. E não quis matar, os sequestradores, não quis matar. Porque você é o problema deles. O problema deles é que eles querem que você sofra, porque assim você vai mudar de opinião e entender o ponto de vista deles. Então, é uma lógica selvagem mesmo, uma lógica de justiçamento mesmo, assim. Então é um tema muito difícil, muito complicado, as pessoas... Agora, o que eu acho, só para abrir o debate e tal, o que eu acho é que o grande desafio nosso é ser menos principistas assim, em relação à questão dos direitos humanos, que a gente sempre... Eu sou a favor dos direitos humanos, eu gosto dos direitos humanos, a gente tem que convencer as pessoas de que é bom ser a favor dos direitos humanos. Não porque elas vão para o céu, mas porque elas vão ter acesso a uma sociedade melhor, mais justa, e melhor para se viver. Então, eu acho que o grande desafio da gente, assim, só para abrir a conversa, é mostrar para as pessoas que é um bom negócio defender os direitos humanos. É um bom negócio defender que a polícia não saia matando o primeiro preto, pobre e favelado que encontre na rua. É um bom negócio para as pessoas se a gente tiver uma polícia que se paute por outros cânones. Então, eu acho que, enquanto a gente estiver fazendo a discussão, e eu acho que num certo sentido, já antecipando, eu acho que num certo sentido a gente está pagando hoje um certo pedágio por essa questão dos direitos humanos ter sido tão abraçada pela Igreja católica em particular, que é uma igreja que está em crise hoje em dia, quer dizer, a gente vê uma situação, enfim, e que os seus cânones, então a pastoral carcerária, aquela coisa toda que a Igreja Católica fez muito bem e tal, e foi muito importante, mas parecia que ser a favor dos direitos humanos era uma questão de ser bom, uma questão de ser caridoso, uma questão de ir para o céu. E quando uma parte enorme do rebanho católico vai embora, porque vai para as igrejas evangélicas, que estão falando em teologia da prosperidade, estão falando em outras coisas, estão fazendo outros discursos,
estão falando que é bom comprar um carro, comprar uma casa, que Deus remunera, que Deus paga, que Deus... Templo do Rei Salomão e o escambau. Quer dizer, quando esse rebanho enorme vai embora, esse discurso dos direitos humanos fica fraco, fica muito fraquinho. Então, eu acho que o grande desafio de qualquer pessoa que esteja hoje pensando na questão dos direitos humanos é pensar dentro dessa lógica muito pragmática, que é a lógica que os pobres hoje têm, que é a lógica que o evangelismo, o pentecostalismo está ensinando, que é a lógica do eu pago o dízimo porque Deus vai me remunerar no minuto seguinte, que é uma lógica pragmática mesmo e tal. Por que a gente tem que ser a favor dos direitos humanos? Pragmaticamente, é explicar isso. Por que a gente tem que ser a favor de que as pessoas sejam respeitadas e tal, ok. Eu acho que enquanto a gente não conseguir fazer essa discussão, nós vamos pregar só para convertidos, sabe? Aquele cara que já é a favor dos direitos humanos, que já é o cara que a gente já ganhou há 1000 anos atrás, que é o cara que, olha, fala em preso, chora junto com a gente, fala em mulher dando a luz na cadeia, chora junto com a gente chora e tal. Mas enquanto a gente estiver falando com essas pessoas, com os convertidos, nós perdemos a guerra. Então eu acho que esse é o nosso grande desafio, só para uma provocação para a gente começar a conversar. O Bruno, claro, que vai explicar tudo, como é que a gente vai fazer isso. Passou a bola. Bom, a gente criou um site agora. A Laura trabalhou 10 anos na Folha, eu trabalhei 10 anos no Estadão. A gente... Ótimo, né? A gente se odeia. Saímos ao mesmo tempo, praticamente, né, Laura? Eu acho que você saiu um dia, eu saí em outro, assim, foi. E aí a gente se encontrou no começo do ano para montar um site de justiça, direitos humanos e violência, né, que chama Ponte. Está funcionando desde junho. Ponte.org. Ponte.org, é. E dentro dessa questão de jornalismo, a Laura falou sobre esses direitos humanos, eu vou falar um pouco como é que o jornalismo entra nessa discussão, porque, enfim, trabalhando no Núcleo da Violência, trabalhando com esse tema, a gente sempre é chamado para palestra, e uma questão que sempre aparece com muita... as pessoas têm muito interesse sobre o papel da mídia e a violência. Isso é um assunto muito recorrente e as pessoas questionam muito sobre esse tema. E sempre pensando em programas mais populares, como o da Atena, Marcelo Rezende, que são alvo de muitas críticas e é um jornalismo que é muito criticado e de alguma forma se discute até que ponto eles estimulam a violência ou não. No caso, qual que é a diferença do jornalismo que o da Atena e o Marcelo Rezende faz e de um jornalismo que vai cobrir polícia e vai pensar a respeito da questão da segurança pública de uma outra forma, de uma forma crítica e de uma forma construtiva, que em vez de contribuir com o espetáculo da violência e banalizar a violência ou dar uma sensação de quase de a impressão que a gente tem às vezes é um certo sadismo, uma certa morbidez vendo aquele programa. Como é que você faz jornalismo tratando de polícia e sendo diferente e abordando de uma forma crítica esse assunto? Eu acho que essa é a questão que a gente tenta abordar. Uma das coisas que é importante diferenciar e que eu acho que é uma discussão que existe no jornalismo é que existe o jornalismo de entretenimento e existe um jornalismo de informação. O jornalismo policial de entretenimento também existe. É um jornalismo que busca audiência e que trabalha com a violência buscando audiência. E como é que entra nessa discussão sobre segurança pública, a sensação de insegurança e de criação de medo? Enfim, nas sociedades sem justiça, nas pré-modernas, enfim, desde a Idade Média, era muito comum você enforcar pessoas em praças públicas, torturar, você levava o criminoso na praça, ou a bruxa, ou enfim, dependendo da época, e fazia aquele espetáculo, e fazia uma espécie de um ritual, quase um bode expiatório, uma coisa meio simbólica. As pessoas viam que ao mesmo tempo você apaziguava uma sensação de vingança de alguém que cometeu um crime ou de algum bode expiatório, e ao mesmo tempo você ensinava o que não devia ser feito. Era quase um ritual social antes da época
da criação de justiça, não, mas era necessário, né? Você tinha um espetáculo para apaziguar os instintos mesmo, né? De raiva, de desordem, ou de aquela coisa da violência, etc. Quando você cria a justiça, isso com o tempo, a civilização chegando, isso de alguma forma se transforma e pela justiça você consegue fazer o controle e apaziguar a sociedade. No caso do Brasil e nas sociedades onde a justiça meio que não se completou, tem vários problemas, a sensação de impunidade é muito grande, a sensação de violência é muito grande, esses programas, de certa forma, a impressão que eu tenho é que eles trabalham justamente com essa sensação de medo e com essa sensação de segurança, com esse desejo de vingança, e trabalham com quase com esse ritual que desde sempre existiu no mundo para reforçar senso comum. Então, em vez de você pensar na violência e formas de lidar com ela, ou formas de controlar os excessos, você põe o dedo na ferida, reforça o senso comum. O cara que tem medo, você fala, não, você tá certo de ter medo, o mundo tá acabando e tá cheio de bandido por aí e a gente tem que enfrentar, e trabalha com esses medos para manter as pessoas ligadas. O jornalismo que a gente propõe de segurança pública é um jornalismo que, de um lado, a gente tenta averiguar as instituições que controlam o crime, que é a justiça, a polícia e as prisões, que são instituições que têm um poder. Então é diferente de um jornalismo de entretenimento que trabalha justamente com o contrário, né? Com o reforço das frases feitas, dos medos, do senso comum, das inseguranças, das vulnerabilidades, que é o tradicional do jornalismo desde sempre. As histórias policiais fazem parte das histórias tradicionais do jornalismo e desde sempre foi o filé do jornalismo também. Trabalhar com esse medo sempre é um clássico, né, do jornalismo. Também eu acho que é um bate-papo, né? Então, enfim, a gente começou a falar também e também vocês digam, a gente provocou aqui, não sei se alguém também tem alguma coisa para já começar o diálogo. A gente falou muita bobagem? Não, a bobagem você vai ouvir agora. Bem, então se me permite, eu começo cutucando. A questão a partir do controle que se teve da palavra e da divulgação dela, especialmente com os meios de propagação, quer dizer, falar na rua, na praça já não basta, é preciso falar para muita gente, e falar para muita gente você precisa ter antenas, você precisa ter equipamentos, você precisa ter capital. Então a comunicação, eu queria só tentar entender a separação entre esse entendimento que você põe de um jornalismo como se fosse puro das pessoas e tal, e do jornalismo como ele se apresenta de fato. Então, jornalismo de fato é jornalismo de empresa. Pronto. Se não for jornalismo de empresa, ele não tem forma, matéria, não tem possibilidades de atingir um número ou ser conhecido razoavelmente. Então, a primeira forma de conhecimento ou de informação ou de espetáculo está, de certa forma, eliminado, não é? Ou diminuído em função da empresa que é detentora e que paga por coletar informações e que recebe, é remunerada por divulgar informações. Então, a questão não é tanto, às vezes, também, quer dizer, eu queria que vocês colocassem a questão da vontade do jornalista, que me pareceu o primeiro enfoque, e depois não é a questão também com o meio, não é? O meio tem uma finalidade e tem um objetivo, não é? Especialmente o jornalismo, que é lucro. Mas posso falar uma coisa? Posso te interromper? Claro, eu acho que essa visão é uma visão que
está cada vez mais obsoleta. Não é você que está obsoleta, é a mídia tradicional que está obsoleta. Sim. Então, não é você. O que você está falando é de um modelo de mídia que é um modelo de mídia que está, obviamente, em xeque. E eu acho essa a melhor informação que a gente está recebendo hoje em dia, de tudo. Você pega, por exemplo, ciclofaixas. Toda a imprensa era contra ciclofaixas. Todos os colunistas, a exceção do Bruno. Toda a imprensa, hegemonicamente, era contra. E quando você faz uma pesquisa, de repente, do nada, você tem um índice de 80% da população a favor da ciclofaixa. O que está acontecendo? Eu acho que tem um movimento por baixo. Eu falo sempre por baixo, mas não é por baixo, talvez seja por cima. Mas é um movimento de opinião inacreditável que está acontecendo e que, você pode dizer, passa pelas redes sociais, mas eu acho que passa por um monte de coisas que, na verdade, estão colocando cada vez mais em xeque esse modelo dele. O modelo dessa empresa. Tanto é que você vê essa função que você está falando, a função do lucro, eles já não conseguem mais realizar. A Editora Abril está vendendo a Editora Abril vizinha aqui está vendendo 7 andares do prédio, porque não consegue sustentar um modelo de negócio como um negócio que está falido. Então, quer dizer, se você for pensar, para pegar uma coisa assim, é porque eu acho que isso aí dá uma esperança enorme para a gente, entendeu? Quer dizer, nós não temos mais, você pega assim, as pessoas gostam de falar muito sobre o tal do debate do Lula contra o Collor na eleição de 89. A edição que a Globo fez e tal, não sei o quê. Foi uma edição e o Lula desabou naquela eleição. Nós tivemos, depois disso, várias eleições e tivemos uma eleição em particular que foi dominada pelo noticiário durante 8 meses sobre o mensalão, onde o mínimo que se falava é que o PT era uma quadrilha. Era o mínimo que se falava, mesmo assim ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição. Então, fustigado por toda a mídia, não foi por um setor, outro setor. Então, se a gente for, eu não estou defendendo o PT nem nada disso, mas estou dizendo só que essa ideia de uma mídia que fazedora de cabeças, essa mídia não existe mais. Ela tem vários anos ainda pela frente, porque como já dizia um cara que enterrou o Jornal do Brasil, ele dizia o seguinte: um jornal começa a morrer 10 anos antes. Então, por quê? Porque tem aquele cara habituado, aquele cara que lê, aquele cara que vai comprar o jornal, aquele cara... Se a gente for pegar os meninos hoje de 18 anos, fisicamente eles não pegam o jornal. Fisicamente. Não pegam. Isso já é uma coisa quase que aversiva. Pegar o jornal. Mas eles leem matérias pela internet. Mas eles leem matérias pela internet como eles leem matérias de um monte de coisa. Como eles leem do Mídia Ninja, como eles leem os comentários dos amigos, como eles leem não sei o que lá, como eles leem a Ponte, como eles leem muitas coisas. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte: esse é um modelo obviamente em xeque, o que dá uma esperança para a gente gigantesca, entendeu? Tanto da sobrevivência do jornalismo, sob outros moldes, entendeu? Um outro tipo de jornalismo, sabe aquela coisa, um outro mundo é possível? Se um outro mundo é possível, eu não sei, mas que um outro tipo de jornalismo é possível, eu não tenho dúvida, entendeu? Porque, obviamente, as empresas estão em crise, mas o jornalismo não está, porque a sanha por saber, a sanha por informações, a quantidade de redes específicas, vou citar mais um exemplo, que eu acho que é uma delícia de exemplo, que a gente discutiu isso na Ponte agora. Toda a imprensa, mas não tinha uma exceção, era contra cotas raciais. Se você for pegar hoje, cotas raciais e cotas sociais, se você for pegar por causa da meritocracia, se você for fazer hoje qualquer pesquisa de opinião pública, a maioria da população é a favor das cotas. Então, quer dizer, por onde que essas pessoas foram se informando? Algum lugar foi, algum veio aí, secreto, elas percorreram. Eu acho que isso aí, elas estão se informando, né? Elas estão... Alguma coisa estranha acontece. Às vezes dá a impressão que o jornalismo é mais...
é a sociedade, de uma forma geral. Tem as pessoas que fazem jornalismo, que estão numa redação normalmente, é a pessoa do dia a dia e tem os mesmos sensos comuns e os mesmos preconceitos da sociedade de uma forma geral. Então o jornalismo tende a ser muito conservador e repetir ideias feitas, que o desafio é sempre conseguir mergulhar na reportagem e ultrapassar esse senso comum. Eu acho que é sempre o desafio de toda a reportagem. Agora, eu acho que essa questão pensando mais na questão dos direitos humanos e da violência e do crime, é um assunto que ainda hoje, como a Laura estava falando, existe muita gente que acha que, principalmente aqui em São Paulo, no Brasil, a gente sente isso, e as pessoas falam demais, elas abordam e te xingam e essas coisas todas, defendendo a justiça privada. Isso é um argumento muito forte, muito recorrente e muito desafiador. Às vezes a sensação que dá, eu acho que a grande pergunta que a gente se faz, por exemplo, eu fiz uma matéria no blog que era um garoto que ele foi algemado, ele era suspeito de um assalto, foi pego em flagrante pela polícia, foi algemado, a polícia revistou, tirou a arma, ele entrou sem arma na viatura, com a mão para trás cruzada. Aí ele tomou saiu um tiro dentro da viatura, com um tiro na cabeça, e a polícia falou que ele se suicidou. Ele estava com a mão aqui, o tiro foi desse lado. Ele estava com a mão aqui, o tiro foi desse lado e o Instituto de Criminalística fez a perícia e no laudo não foi só a polícia que disse, o Instituto de Criminalística confirmou no laudo falando assim, hoje os criminosos têm uma habilidade que nós não podemos dizer que ele é incapaz de dar. Depois se contorciona. Aí eu publiquei isso no blog, né? Na época tinha comentário, hoje não tem mais comentário, que realmente faz uma falta gigante. Foram 1.500 comentários, a quantidade de comentários absurda. Daí o meu outro post eu li todos os comentários e classifiquei a favor, contra, e foram 75% dos comentários me xingando por ter falado, dado a notícia e uma coisa que eu fiz intencionalmente, eu estava no começo do blog, ainda estava me sentindo livre para experimentar tudo. E o garoto, ele tinha feito um assalto e tinha disparado contra o dono do bar. Só que ele era branco, loiro, e eu botei a foto dele e não falei essa história. Enfim, todo mundo que trabalha com essa questão corre muito esse risco de ser visto como alguém que não gosta de polícia, alguém que que defende... A pergunta é como gostar, né? Como gostar da polícia. Mas que defende bandido, mas assim, que defende bandido. Então, mas aí que tá, essa inversão de valores, digamos assim, ou mesmo essa questão dos direitos humanos, né? No caso do Brasil, a Laura tocou num assunto que eu acho extremamente pertinente. Essa aversão da sociedade brasileira aos direitos humanos. Tem que ter uma explicação. Né? Aí eu creio que nós temos que fazer alguns paralelos. Por exemplo, os direitos humanos, vamos pegar na Europa. Os direitos humanos ele é uma criação da burguesia, correto? Com a Revolução Francesa, aquela coisa toda. Na Europa eles conseguiram transitar daquele momento, digamos assim, de barbárie para o momento civilizatório burguês, etc., que a gente sabe, onde os direitos humanos eles se firmaram. No caso brasileiro é totalmente atípico. Porque no caso brasileiro o que acontece? A forma de dominação de classe aqui é muito mais brutal. Esse país teve escravidão, esse país nunca, todos os momentos de transição de um período para o outro, a questão dos direitos humanos nunca foi colocada. Nunca foi colocada. Então, por exemplo, quando nós observamos hoje essa aversão da população aos direitos humanos, a explicação está na história do Brasil, na história mesmo. Vou pegar só o momento atual.
essa barbárie da PM, a barbárie da própria televisão, etc., tem tudo a ver com a ditadura militar. Não dá para negar isso, né? É uma herança, é aquilo, né, que os resquícios da barbárie. Nós não rompemos com isso. Então essa aversão ela é muito bem trabalhada na cabeça da população, vamos dizer a população no geral, né? Que pega desde do burguês mais burguês mesmo até o proletário mais proletário, né? Porque implica com certeza numa dominação de classe, mesmo a dominação social. Então eu creio, quando a Laura coloca, nós temos que combater isso, né? Eu não sei, Laura, se é uma questão tão pragmática. Eu acho que nós temos que criar, e eu também não sei se eu soubesse, eu passaria a receita, né? E o problema não é receita, mas nós temos que criar, nós enquanto sociedade civil, uma discussão muito mais profunda, e aí vai ter que entrar a questão, o que é o Estado brasileiro, porque é um Estado extremamente autoritário, né? A gente não pode esquecer que o cara é o policial, ele está ali, mas ele está personificando o Estado brasileiro. Então nós temos, creio eu, nós temos que discutir o que é o Estado brasileiro. Esse Estado é terrível, né? Autoritário. Outra questão que eu acho que nós temos que ter em mente para discutir, quando discute a questão dos direitos humanos, é exatamente essa questão. Qual que é a ideologia desse país aqui no que se refere à dominação de classe? Ela é bruta, ela é violenta, não é isso? E aí ela vai se reproduzindo em todos os lugares. Por exemplo, ela se reproduz na imprensa, independente, Laura, do contexto da imprensa. Pode ser desde essa imprensa tradicional ou mesmo essa nova imprensa. Ela se reproduz lá, né? Essa ideologia vai se reproduzir, né, nessa nova imprensa que vem. E isso aí vai se reproduzindo em outras esferas da sociedade, na escola, em casa, em todos os canais, né? Então creio eu que nós teríamos que pensar realmente uma discussão mais ampla de como desmontar, como quebrar a espinha dorsal dessa forma de dominação de classe que passa por essa ideologia, essa aversão aos direitos humanos. Por exemplo, você colocou o exemplo da igreja. A igreja católica, ela cumpre um papel fantástico mesmo, concordo com você. Só que realmente ela vai para um lado que parece que é uma coisa meio assistencialista, cristã. Vamos colocar o termo geral, uma coisa cristã, dos bondosos, etc e tal. E que na realidade acaba não quebrando a espinha dorsal. Mesmo eles terem enfrentado. Pô, falar que o Dom Paulo não enfrentou, o Dom Pedro Casaldáliga, são guerreiros, né? São pessoas de primeira linha, né? Primeira e grande envergadura. Agora, mesmo assim não conseguiu. Então eu acho que o desafio nosso, ou se não, vou dar até um outro exemplo. Por exemplo, quando a gente pega o Plano Nacional de Direitos Humanos, vamos pegar lá no Fernando Henrique, né? Foi o Gregory que bolou, coisa e tal. Depois o nosso governo petista, e o governo petista também foi para, né, desdobrou. Mesmo assim não conseguiu. Então por quê? É uma grande questão que a gente tem que perguntar. Porque, ao meu ver, né, penso eu aqui especulando, é porque não mexeu na natureza do Estado brasileiro, que aí passa por essa questão de dominação de classe. Eu acho que tem uma questão mais pé no chão e mais prática de política pública dentro desse Estado que é possível discutir a partir de reforma da polícia. Eu acho que você tem um modelo de polícia que vem desde 1969 com a criação da Polícia Militar e da Polícia Civil, que são duas polícias separadas. Isso é uma coisa que só existe no Brasil. E o que acontece? Hoje, no policiamento, quando você acompanha o policiamento e a forma como é feita a justiça aqui em São Paulo e a forma como os policiais trabalham nas ruas em São Paulo. Hoje, é um caso também que eu acompanhei de perto, que eu dei como exemplo. Um garoto de 17 anos roubou uma carga na Zona Leste. Aí ele fugiu, ele estava dentro do caminhão, o policial chegou, pegou em flagrante, ele conseguiu fugir, o pai dele trabalhava lá perto, tinha um mercadinho, provavelmente devia ter algum negócio com a carga lá. Tal. Bom, ele correu pro mercadinho do pai, os policiais ficaram procurando, no ponto de ônibus disseram onde ele estava, eles foram atrás do garoto. Viram o garoto, segundo testemunhas, o garoto levantou o braço e os policiais executaram. Como é que funciona a Polícia Militar? A Polícia Militar faz o patrulhamento ostensivo, ela é responsável por prender esse garoto em flagrante. A partir do momento que ela prende em flagrante, ela leva para uma delegacia que abre um inquérito e começa a investigação. Então são dois tipos de trabalho. Numa polícia, nas outras polícias, uma polícia americana, por exemplo, esse policial que faz o trabalho ostensivo, quando ele testemunha um garoto de 17 anos roubando, esse garoto vai ser uma peça num quebra-cabeça que ele vai montar para investigar
e é um garoto que ele vai fornecer informações sobre o receptador, sobre o comprador da mercadoria, sobre os outros integrantes da quadrilha. Não sei se quem assistiu Breaking Bad aqui, a série. Criminal mais lá. Você pega um cara e você fica montando aquele quadro no mural para chegar no Heisenberg, lá no cabeça da estrutura da quadrilha. O garoto de 17 anos, numa polícia com um ciclo completo, numa polícia única, ele é uma peça chave no quebra-cabeça que você, no seu trabalho de policial, você tem a ambição de desmontar a quadrilha inteiro, sem da quadrilha, e chegar naquele cabeça. Esse é o papel de uma polícia e a investigativa e você ter a confiança da população é importante, que a população vai te passar informação. Então você ser respeitado é importante, porque só as polícias americanas e as polícias de outros países, inglesa principalmente, eles trabalham muito com esse conceito de confiança e credibilidade. Porque você ter credibilidade, você consegue informação, você consegue troca de informações para se chegar no principal papel da polícia, que seria desestruturar os que fazem rodar a engrenagem do crime. Mas isso não é porque eles realmente não querem chegar? Então, mas aí no caso da polícia militar, o que acontece? A polícia militar, a polícia militar está com esse garoto na frente dela. Eu entrevistei muitos policiais que matavam, e uma coisa que eles repetem muito é o seguinte: eu vou pegar esse garoto e eu vou entregar para a polícia civil, que vai pedir dinheiro para ele, e no dia seguinte ele vai estar na rua, e muitos deles vêm aqui e depois até se vingam de mim e tal. Então, um policial, por exemplo, que eu entrevistei, eu trabalhava 16 horas por dia, eu fui para Itaquera, eu queria resolver o problema do crime em Itaquera, eu sempre fui idealista, era o sonho do meu pai ser policial. Ele virou tenente e dobrava o turno e tal. Prendia a molecada, levava para o policial civil, tinha uns que falavam, sua parte está lá na delegacia, vai buscar. Aí chegou uma hora que eu falei, não, justiça eu vou fazer, porque a justiça não se completa aqui. Eu entrego para esses delegados que vão ganhar dinheiro em cima das minhas costas e o cara vai estar na rua no dia seguinte. Então, você tem duas polícias que não confiam uma nas outras, você põe a polícia militar para arriscar a vida no dia a dia, dando a cara para tomar bala, num trabalho realmente tenso e perigoso nas ruas, para na hora de se fazer a justiça, ela tem que entregar para uma corporação rival e que já tem todo um esquema de ganhar dinheiro em cima disso, que ela não acredita. Aí ela... O número de crimes que acabam sendo investigados são... Não é, cada 10 abre inquérito. abre inquérito, cada 10 roubos abre inquérito depois. Claro que era menos. Aí a polícia faz o ciclo completo, que é a reforma da polícia, ela fala assim, eu não tenho como fazer justiça, eu faço a justiça aqui na rua. Acontece quando é caso exemplar. Quando é caso, né? Então na rua, esse moleque de 17 anos, ele vai pra vala, porque se eu for levar ele pro delegado, não vai adiantar nada. Então, para resolver o problema, eu extermino. Eu diminuo a quantidade de ladrões na rua. Então, assim eu vou fazer faxina. Aí tá, essa polícia que é montada, exato, essa polícia ela é montada para isso. Eles são muito bem preparados e treinados para fazer isso. Eu tive experiências na periferia de São Paulo e tal, a gente estava até discutindo as experiências lá no Rio, né? Você estava trocando essas informações. Olha, esses policiais, a estrutura da polícia militar, vamos pegar só o caso específico da polícia militar, os caras sofrem lavagem cerebral lá dentro mesmo para fazer isso. Eu falo isso, inclusive, até porque eu tive alunos policiais. É uma cultura corporativa. Eu trabalho mais com uma questão de ideologia. É uma cultura. É uma ideologia muito forte, e aí nós temos que buscar uma história disso. Lendo alguns filmes do penal, queria saber se vocês podiam... Eu posso tentar, assim, eu acho que... a impressão que eu tenho é a seguinte, eu acho que... Você já deve ter ouvido essa forma, mas eu acho ela muito adequada, que é a que diz o seguinte, que é o lugar que o combate à miséria teve na década passada, esta década vai ter que ocupar esse lugar, porque a miséria em si
ela já a gente está vendo, há uma melhoria de fato das condições de vida das pessoas, mas há uma emergência na questão da justiça. Quer dizer, a questão da justiça é inacreditável que a gente, morando na cidade mais rica do Brasil, a gente tenha um camelô assassinado pela polícia militar no meio da rua. Quer dizer, na frente de todo mundo. Não é um negócio assim, olha, foi escondido num camburão, foi escondido numa quebrada, foi numa biqueira de droga, foi no... Não, foi no meio da rua, na Lapa, em São Paulo, na maior cidade do país, da maneira mais covarde possível. O que eu acho é o seguinte, quer dizer, tá na cara que a gente vai ter que enfrentar isso. A secretária da Justiça, secretária estadual de Justiça, escreveu um artigo na página 3 da Folha, falando, ó, gente, não está dando, são 306 presos novos a cada minuto. Se a gente construir mais 15 mil cadeias, a gente não vai dar conta. E as cadeias não param de se multiplicar. Quer dizer, você tem municípios de São Paulo, Tremembé, por exemplo, que é uma tragédia. Você percorre ali uma estrada ali, que é um presídio atrás do outro, uma indústria. É um grande negócio, né? Hortolândia, uma indústria, é um grande negócio, é um big business mesmo, porque é um monte de fornecedor de quentinha, de marmitex. Agora existe toda a discussão da privatização. Toda a discussão da privatização dos presídios. Só um detalhe, desculpe te cortar, mas nessa coisa dos grandes negócios, nas regiões do interior, nas cidades do interior, até quando começaram essa ideia de colocar os presídios lá, as prefeituras, a própria população era contra. Passaram a ser a favor porque faz a economia da região movimentar. Só rodoviária, movimento, boteco, movimento, hotel, movimento. É um bom negócio. É um grande negócio. O presídio é bacana. É um grande negócio, mas é um negócio louco, né? Não tem mais presídios, aí a gente podia ir para os presídios nossos, ficar os internos e os presídios fora. É um negócio louquíssimo e é um negócio de morte, né? Porque não é que nós estamos... Não se tem, ninguém tem, porque eu fui, até recomendo para quem quiser, tenho aqui no Parque da Juventude, aqui onde era o Carandiru, foi inaugurado o Museu Penitenciário Paulista. E onde era o Carandiru? Foi inaugurado agora o Museu Penitenciário Paulista, que segundo eles é para ter uma função didática, para explicar como é ruim a cadeia, como se as pessoas tivessem alguma dúvida. Porque eles, no fundo, eles acham mesmo que tem gente que acha, porque só quem acha que a cadeia é uma maravilha é quem, obviamente, não vai parar na cadeia, somos nós, certo? Porque não vamos parar, porque a gente vai ter 1 milhão de advogados e tal. Na periferia não é essa a situação e ninguém tem ilusão, porque as mulheres vão para a porta das cadeias, as mulheres jogam um papel fundamental em segurar a sanidade desse sistema, porque são elas que vão lá acalmar o filho, acalmar o marido, acalmar não sei o quê, é uma dor imensa, elas se sacrificam, viajam 800 quilômetros para ir visitar o filho, enfim, tudo isso para dizer o seguinte, é uma indústria de morte, é uma indústria terrível e que na verdade joga nas mãos do crime organizado uma população que não tem a quem recorrer. Se você não recorrer ao PCC, vamos falar real, você está fudido na cadeia. Essa que é a grande verdade. Quer dizer, nas cadeias dominadas é isso. Eles não tem a lei lá dentro. Não tem como. A sua entidade de classe. E se a gente for... Não, e se a gente for... Sindicato seu. E se a gente for pegar e pensar, ir pegar as obras clássicas e tal, não sei o que, que retratam o sistema carcerário nos anos 60 e 70 e tal, era aquela coisa que tem nas peças do Plínio Marcos e tal, não sei o que é aquela situação do menino que entra na cadeia estuprado por 48 milhões, é a questão do tráfico de droga, violência, morte, aquela coisa toda, que o PCC organizou, todo mundo sabe que o PCC deu uma organizada nas cadeias e tal, e hoje em dia, por exemplo, por que não, em Pedrinhas,
que tem uma pedrinha, todo mundo falou de pedrinhas e tal, não sei o que, o presídio de pedrinhas, que as cabeças rolaram e tal, não sei o que, nananã. E todo mundo ficou horrorizado, certo? Todo mundo ficou horrorizado, só que a população carcerária do Maranhão inteiro, veja só, a população carcerária do Maranhão inteiro é menor do que a população carcerária do CDP de Pinheiros, vizinho nosso daqui. Toda a população carcerária do Maranhão é menor do que a população do CDP de Pinheiros, que é só uma parte insignificante. CDP de Pinheiros é só uma parte insignificante do nosso sistema carcerário, porque é uma parte que é os caras que ainda não foram condenados, por isso é sem detenção provisória. São os caras que ainda não tiveram, já estão presos, cumprindo pena nas condições mais miseráveis possíveis, mas ainda não foram sequer condenados. E esse é um dos CDPs de São Paulo. Então, quer dizer, você veja, numa situação como aquela, que é terrível e tal, não sei o quê, mas é uma situação assim, que aqui, que tem uma população carcerária muito maior, o negócio não explode, e aquela coisa dos meninos terem que dormir na forma de valete, né? Cabeça pra cá, cabeça pra cá, cabeça pra cá, cabeça pra cá. Isso o tempo inteiro. Casa, não é? A Fundação Casa. Né? Bom, aí a Fundação Casa foi aquilo que falaram. Já tem ordem, já tem lei. A Fundação Casa falava, não, a Fundação Casa vai ser melhor. Então, mas aí não entra, aí a gente volta naquela questão central. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, se você pegar e falar com quem cuida da segurança pública, se você falar com a Berenice Janela, da Fundação Casa, você falar com ela é horrível, veio do sistema da SAP, né? Ela veio da Secretaria de Administração Penitenciária para cuidar diretamente dos meninos, dos jovens infratores. Essa mulher é a primeira a dizer o seguinte, eu não posso fazer nada, porque o problema é o seguinte, quanto mais eu se construir de cadeias, mais os juízes vão colocar a gente dentro da cadeia. Então, é um sistema que a gente gosta, e eu acho que a gente tem aquela coisa que a polícia é a epiderme desse sistema de justiça, é aquela coisa sensível, é o cara que vai lá e mata na rua, é o cara que, não sei o que lá, é o cara que executa, é o cara que bate, é o cara que na manifestação joga bala de borracha no olho do fotógrafo, e aí todo mundo fica puto. Mas desce um pouquinho, você vai ver um sistema que na verdade é um sistema inteiro, e a começar dos juízes. Então o juiz, que são juízes malucos que nós temos hoje em São Paulo, em São Paulo. Então, por exemplo, tem um juiz que eu fiz uma matéria, tem um juiz que eu fiz uma matéria que o cara fala assim, ele absolveu um homem de 70 anos que foi acusado de fazer sexo com duas meninas, uma de 13 e uma de 14 anos. Ele absolveu, porque ele pegou e falou assim, coitado, cara, ele foi enganado pelas meninas. A menina era desse tamanho, a outra era desse tamanho. Mas ele acha que o fazendeiro de cana do interior de São Paulo foi enganado pelas menininhas. Tudo bem. Agora, esse cara, então absolveu esse sujeito, esse juiz absolveu esse cara. Só que esse mesmo juiz é o cara que aparece num filme chamado Bagatela, que são as prisões por bagatela. Gente que rouba uma lata de leite em pó, uma mamadeira e tal. E esse mesmo juiz que acha que o cara foi enganado pelas meninas anãs, praticamente, do interior de São Paulo, ele é o cara que ele chega e fala o seguinte, se a gente for admitir que as pessoas vão para o supermercado e roubem uma lata de leite em pó, a economia do país vai falir. Ponto. Então o que ele faz? Ele pega Ele faz exploração não tem, com ele não tem não tem mais ou menos. Roubou lata de leite em pó, vai em cana. Roubou uma mamadeira, vai em cana. Está defendendo uma classe. Então, mas aí pega o negócio, não. O fazendeiro... Do que nós estamos falando? Não, mas o estuprador aí, né, que na verdade não é um estuprador na visão do cara, é o quê? Fazendeiro? Fazendeiro. Então, quem rouba lá no supermercado é o quê? É o preto, pobre e favelado. Exato, então, é isso que eu acho que é a questão. A justiça é classista. Exatamente. Porque o Estado é classista.
Então eu acho... Essa que é a questão. Eu acho que a questão é a gente começar... Porque o problema é o seguinte... Só que tem uma questão que eu acho que tem uma emergência, e por isso que eu acho que tem uma coisa na emergência dos direitos humanos, que se a gente conseguir lidar com isso, a gente vai fazer história. Isso é que eu acho, a gente vai fazer história. Por que eu estou falando isso? Porque você veja a questão da desmilitarização da polícia militar. Essa é uma bandeira que, olha, vem desde os anos 80 e nunca colou. E nunca se falou, e nunca, ficou sempre na mão de meia dúzia de 3 ou 4, falando, puxa, a polícia militar é foda e tal, não sei o que, nananana. Veja o que está acontecendo. Teve esse negócio aí do camelô, não teve nenhum órgão de imprensa que comprou a discussão da descriminalização como matéria, cobertura intensiva e tal, não sei o que, nananana, de novo. Mas teve o negócio da morte do camelô, eu me dei o trabalho de olhar toda a repercussão que saiu nas redes sociais sobre esse negócio. E é inacreditável. O cara não sabe escrever, mas ele sabe escrever desmilitarização. Ele sabe escrever a polícia militar é assassina. Ele sabe escrever a polícia militar mata pobre, preto e favelado. Ou seja, o que eu acho é o seguinte, pela primeira vez na história, a gente tem essa discussão, de fato, que diz respeito aos presos comuns, porque é fácil defender preso político, digamos, fácil. Agora, por exemplo, teve essa discussão dos presos políticos, aí dos meninos que foram presos nas manifestações de coisa. Todo mundo fica de olho, a gente mesmo foi lá entrevistar o Fabidec, tal, importante. Mas o importante é que o Fabidec foi preso nas mesmas condições, vamos falar a real, em que 90% das prisões em flagrante são feitas nesse país, e nessa cidade de São Paulo, que é sem prova, com prova plantada, com depoimento em flagrante, só isso. Quer dizer, a situação em que esses meninos que das manifestações foram presos é igual que nem. Agora, a diferença é a seguinte, as pessoas estão começando a perceber. E isso é o que eu acho, é que, de fato, a gente está vivendo um momento em que essa discussão está fervendo. E eu acho que se a gente conseguir fazer a discussão desse jeito que o Bruno está falando, olha, interessa para a gente ter uma polícia que mata e, portanto, corta o fio da meada, que se a gente puxasse ia levar até o grande traficante, interessa para nós, população. Essa polícia que mata, tira o menino que não vale nada na cadeia produtiva do tráfico, tira o menino que é um aviãozinho, mata o menino, um aviãozinho que não conta nada, e no minuto seguinte esse aviãozinho é substituído por outro cara. Adiantou matar esse cara? Não adiantou nada, porque o chefão continua lá. Então, agora, se você pegasse, tivesse uma polícia que puxasse esse fio da meada e chegasse até o chefão, adiantaria. Então eu acho que a gente tem que começar a fazer a discussão, a morte, ela é burra. A morte, essa cultura dos assassinatos que a polícia tem, é uma cultura que está condenando a gente a ter uma criminalidade cada vez mais eficiente. Vamos falar a real, quer dizer, todo mundo em São Paulo já foi assaltado, você já foi sequestrada. Um monte de gente é vítima e existe uma explosão da violência que esse modelo está incapacitado para resolver e fazer frente. Eles estão matando como nunca, porque continuam matando de maneira crescente, continuam prendendo loucamente e, no entanto, a criminalidade só aumenta. Tem um problema, certo? Essa questão do abolicionismo... Eu queria só fazer uma pergunta. Não, como a gente, porque, na verdade, esse discurso de que não adianta você matar o bandido, esse discurso não é novo. Esse discurso eu ouço há pelo menos 40 anos, que eu sou melhor do qual só 40 anos. Ela é PhD, né? Eu ouço esse discurso, eu quero saber como a gente vai fazer esse discurso de uma maneira que chegue realmente à população. O que você falou de novo é que realmente hoje em dia existe uma abertura para que esse discurso pegue, vamos dizer, né? Então eu queria discutir um pouco isso. Existe mesmo? Quais são as evidências disso? Os meus amigos de Facebook, na minha entrada em Facebook de todo mundo, que eu fico o dia inteiro fazendo isso, tenho visto muito isso aí.
Posso... Acabar com a polícia militar, desmilitarizar, mas demais. Isso eu tinha notado antes de você falar. É incrível como essa ideia de desmilitarização está forte, eu acho, na minha opinião. Eu queria saber a experiência, acho que o que a Ana Luísa falou. Essa é uma pergunta. A experiência de vocês. Como mudar, o que fazer? E a ponte eu acho que pelo menos eu sinto, eu acompanho, etc. Eu percebo que vocês estão bem indo a fundo. E como que vocês veem a resposta? Qual é o feedback disso? Isso que eu queria entender mais, que acho que é o que a Ana também queria saber, a novidade. O Paulo de Mesquita falava muito, que eu Ah, acho bem é interessante. maravilhoso, Mas é uma coisa que ele batia nessa tecla, eu acho o livro dele super atual por causa de várias coisas Saudoso. que ele fala. Ele coloca nesse aspecto que um dos aspectos que tem um lado pragmático, mas eu acho interessante, que tem que sempre discutir com cuidado, mas é o fato de que a violência policial, na verdade, ela produz, quando você defende a violência policial, você acredita que a morte de um criminoso vai deixar o mundo mais seguro. Quando você defende a violência policial, quem defende a violência policial acredita que o extermínio de bandidos torna o mundo mais seguro porque é um bandido a menos no mundo. Então é assim que a pessoa que defende essa prática e essa ação, ela acredita por causa disso. Ela acha que o mundo está ficando mais seguro com bandidos a menos, com bandidos sendo exterminados pela polícia. A própria polícia também defende isso. Agora, existe uma história de 30 anos de violência policial que mostrou que esse extermínio, na verdade, ela cria uma revolta e cria uma raiva e cria uma moral de vingança, de revanche, e uma subcultura na cidade de troco. Inclusive hoje morreu um policial com um tiro na cabeça, né? Você vê que quase, você fala de relação de classes, eu acho que tem uma relação de classes até meio. Tem um autor de Brasília que chama Gessé de Souza, que a partir do Gilberto Freire ele fala que a nossa relação de classes é quase sadomasoquista, desde a escravidão e de dar e receber e de ser a polícia mata e você tem o discurso do crime, a gente também vai para cima, a gente vai mostrar que a gente também põe medo. Você vê que tem um discurso criminal aqui em São Paulo também muito forte. Você tem uma carreira criminal que nos anos 80 tinha os metalúrgicos. Você tem que perceber que existe uma categoria criminal, um discurso criminal e uma postura que o crime não é simplesmente uma forma de você porque você não tem condição de comer, não. Você tem uma postura de, olha, eu sou o cara, entendeu? Eu não vou ser o cara que pede esmola na sua janela, eu vou ser o cara que põe o revólver na sua cara e abraço, e perdeu o Playboy, entendeu? Então você tem uma relação de classe meio sadomasoquista. Se vocês me matam, eu também vou pra cima. O cara tatua o palhaço que é matador de polícia. Então, tem o extermínio gera esse tipo de cultura, e a violência policial ela provoca um monstro que vai nos devorar quando a gente perceber que a gente acha que está lidando com a situação de uma forma, e na verdade esse monstro está ficando mais violento. E é isso que também acontece nas prisões. Hoje as prisões, a gente vai jogar as pessoas lá nas prisões, a gente cria 500 mil pessoas, 550, já somos o quarto que mais aprisiona no mundo, as pessoas estão sendo jogadas lá dentro, então a sociedade está ficando mais segura. Mas lá está sendo criada toda uma cultura do crime e toda uma cultura perversa de cortar a cabeça e de produzir, são escritórios do crime. O padre Valdir da Pastoral Carcerária, é alguma coisa que ele fala em todos os 27 estados o tráfico de drogas é controlado de dentro das prisões. É o escritório do negócio, é o local onde eles... Então, eu acho que legalizaram as drogas. também seria uma alternativa. Eu acho que a discussão
seria um pouco mais nesse sentido de mostrar que a gente já tem 30 anos de história e a gente já pode constatar que esse modelo deu errado e está piorando a situação. Eu não tô defendendo direitos humanos por questão de princípio meramente. É óbvio que tem que ser cuidadoso, porque tem uma questão de princípio também, mas tem uma questão do resultado já está evidente. A gente já tem história para ver que deu errado e que quando se falava a respeito disso, as pessoas tinham razão. E você defender os direitos humanos não significa que você está defendendo o direito dos bandidos. Na verdade, defender os direitos humanos, exige que os direitos sejam iguais para todos e que a polícia não tenha superdireitos. Porque policial com superdireito, ele vira um quadrilheiro também, um bandido perigoso com o qual lidar. Então, quando você dá muito direito para outro também, essa pessoa ela perde a noção da situação e acaba fazendo as maiores barbaridades e descompensa. Então tem por esse, eu acho que o argumento seria também a partir da nossa história, do que já aconteceu e mostrando, olha, deu tudo errado. Ele está levantando a mão há muito tempo também, né? Eu, quando era garoto, eu fui escoteiro da aeronáutica, por causa do voo e tal. Me alistei na aeronáutica. Não gosto de arma, não sirvo nem para bandido, nem para polícia. E uma coisa que assim, eu acho que são símbolos sem significados. Porque hoje o significado do militar, para mim, é o bombeiro só. Civil, militar, municipal, não me representa. Nesse sentido desse símbolo que não existe, esse significado de justiça e tal. E o que é muito pior, eu moro numa oca aqui pertinho, e ao lado tem uma pizzaria. E convivo, sou amigo do dono, dos meninos, inclusive muito amigo mesmo. E antes eu queria ser um militar, essa coisa, desse símbolo que tinha significado de ser um escoteiro, de ser da aeronáutica e tal, né? E tem pessoas que entregam pizzas, não estou discriminando, eu acho até louvável, qualquer trabalho honesto eu acho louvável. Mas o caráter muito deformado de compra porcaria, faz rolo, não sei o quê, e o cara estudou para ser polícia. Então, eu acho que isso vem se potencializando muito mais do cara chegar ali na 12 de outubro e dar um tiro assim e tal, porque a formação, da capacitação desse cara é de um caráter completamente deformado. São bem treinados para isso, né? E que aquele cara fez pegar o revólver dar o de se tiro, desenvolver, de se desenvolver profissionalmente. Ele faz um monte de maracutá e ele vai se desenvolver profissionalmente. Ele estudou e entrou na polícia. É isso que a gente vê acontecendo na rua. Pelo menos eu notei dessa mudança, do tempo que um policial queria ser um policial, porque eu sou a justiça, eu sou a verdade, eu sou a razão. Hoje não, hoje tem gente querendo ser policial para se prevalecer dessa máquina toda. Então, eu queria colocar uma questão. O Paulo Sérgio Pinheiro coloca isso em livros bem velhos, bem antigos. Acho que é naqueles livros. Ele não é tão antigo assim, vai. Ele não é tão antigo assim. Veio uma bola nas costas, né? Tem um livrinho de lei e tal, também tem um gasto. Veio uma tocaia que ele fez. E a questão, eu quero só, eu até antecipo a conclusão, que era a seguinte: a questão de tratar direitos humanos do ponto de vista de reparação, ou seja, direitos humanos é o contraponto do Estado repressivo, então é uma compensação. Direitos humanos compensa o estrago que o Estado faz. Mais ou menos vocês estão pondo. Esta é uma questão que eu queria colocar. Retomando o que o Paulo Sérgio Pinheiro fala, ele diz, bem, especialmente a partir do slogan do nosso presidente, que questão social é questão de polícia,
não é? Houve uma piora programada de todo o sistema carcerário. As cadeias até Rodrigo Alves não eram nesse molde. A questão veio a ser penalizada numa prisão absurdamente dolorida, cruel e tal, a partir do estado de exceção econômico-político encampado pelo sistema capitalista da época, que na questão social era questão de reivindicação, é uma questão de polícia. Não há questões sociais, é uma questão de polícia, se resolve com a polícia. E como a polícia, para poder ter efetivo autoridade, não sei o que, aí vem toda uma sequência. A prisão é ruim, piora a prisão, não é? O sistema não está bom, piora o sistema repressivo. Quer dizer, então você faz o sistema repressivo corresponder a uma necessidade que o sistema de exploração direto, por exemplo, de mão de obra ou de outras coisas, tem que exercer sobre a população, especialmente aquela mais pobre, mais explorada, que é que se revolta mais, claro. Quem se revolta mais é quem está mais fodido. Então, essa visão, depois eu só interrompendo aqui, dizendo que me parece que o intuito que se expõe, por exemplo, como a Carmen está falando, acabar com a polícia militar, é legal? Eu acho que taticamente pode ser legal, supondo. Por quê? Porque é uma instituição que não deu nada e que você tenta. Porém, se a política for a de reparação de direitos humanos, como me parece estão pondo, vocês vão acabar trocando 6 por meia dúzia. Não é? Porque o que vai substituir a polícia militar ou a forma de funcionamento da polícia vai ser igual. Posso só falar uma coisa sobre isso? Eu acho que as pessoas que defendem essa questão de direitos humanos sempre ficam com essa impressão de um eterno déjà vu, né? Que nem você falou. Só que eu acho que tem uma grande diferença que não diz respeito à nossa vontade, mas que diz respeito a uma situação demográfica hoje no país, entendeu? Quer dizer, vou citar só um exemplo. Até os anos 90, 2000, você pegava, para você ir para o Jardim Ângela, eu trabalhei muito no Jardim Ângela, ali numa ONG lá no Jardim Ângela, lá no Jardim Nakamura. Você tinha que pegar aquela estrada do Boimirim, e ela era um buraco, crateras e tal, e o Brasil imerso numa puta recessão. Existia aquela história que vocês já devem ter ouvido falar, a história da mística da ponte. Por isso que a gente, inclusive, se chama ponte. Porque as pessoas falavam assim, porque além da ponte... Vocês já ouviram isso, não ouviram? Além da ponte, parecia que era assim, estamos indo para Marte. Quando os meninos ali, a gente dava aula de jornalismo comunitário para uma comunidade bem pobre, assim. E eles falavam assim, não, porque vocês são do outro lado da ponte. São Paulo, né? Vocês são de São Paulo. Isso era Jardim Ângela, isso era anos 2000, entendeu? 90, 2000 e tal. Eu estou dizendo isso porque era o seguinte, esses caras não transitavam pela cidade, eles estavam enfiados em gueto. E essa lógica do gueto, que o Mano Brown e todo o rap... muito se baseou nessa história, nós somos do gueto, nós somos os caras do gueto, os manos do gueto. Você reparou que, de uns tempos pra cá, essa conversa do gueto acabou, ninguém mais quer saber de gueto. Que porra é essa de gueto? Nós não queremos saber, nós queremos frequentar, nós queremos andar pela cidade. E mais do que querer, eles podem andar pela cidade. Então, a gente é muito em escolas, onde fazem faculdade, fazem não sei o que lá, né? As pessoas transitam. E isso, para um sistema de transporte que já era
uma droga, pum, explodiu. Então, por quê? Porque as pessoas estão andando pela cidade. Então, aquele papel que tradicionalmente se aplica, por exemplo, a gente ia naquelas manifestações. Quem que estava naquelas manifestações do Padre Jaime? Era nós. Com nós mesmo. E nós. Ponto final, nós mesmo. Não é? É nós. E a turma do gueto. E a turma do gueto. O que eu estou falando, e que me faz ter muita esperança nessa coisa, é o seguinte, é porque agora a polícia militar está tendo que, essa polícia que está na rua, ela está diante do seguinte imbróglio. Esses pretos, pobres, favelados, que estavam confinados ali dentro, não estão mais. Essa que é a grande novidade que nós temos. É isso que faz com que essa discussão não seja mais entre nós e os pobres lá enfiados naquele buraco, porque era um buraco. Mas agora esses caras estão aqui, estão na USP, estão nas escolas, estão nas Unipes, estão naquela Uninove, que é uma estão no MIS, estão no não sei o que lá. Essa gente diferenciada, de verdade, está andando e está circulando. Então, eu não acho que a gente tenha que ter esperança e tem que achar que é porque nós vamos embolar uma puta estratégia sensacional, entendeu? Não é por isso. É porque esses caras que sofrem essa violência, porque o cara é preto, porque o cara é pobre, porque o cara continua morando na periferia, só que esse cara agora está aqui. Ele está aqui do lado, ele está falando na internet, ele está no Facebook, ele tem computador, ele tem a comunidade dele. Então, não existe mais a ponte, aquela ponte intransponível que existia. Ele é a ponte agora. Existimos nós aqui, mas aquela ponte intransponível não existe mais, entendeu? Então, eu acho que dá pra gente ter esperança, porque a polícia militar, ela continua tão racista, e acho que até está piorando. Se a gente for ver a cara da rota hoje, quando você vê a cara da rota, é impressionante. É tudo, parece parece a SS, entendeu? É tudo branco, forte. E eles olham com cara de malvado. Malvado é cebozinha, né? Malvado foi bacana. É horrível. Eles continuam a mesma coisa que eles eram. Agora, a população a que eles se dirigem, não. Acho que essa que é a coisa. Quer dizer, nós temos uma emergência que é dada pelo fato de que as pessoas estão transitando. Eu queria só recuperar um pouquinho, falar uma coisa que o Bruno estava falando há pouco, e que é essa coisa daquele garoto lá que você narrou, que foi preso, né, e se auto-suicidou no Camburão, né? Conseguiu essa O pessoal chamou no blog chamou de Magneto. Porque do X-Men. Exato. Eu acho que esse caso é bem emblemático. Eu tinha lido no jornal, vi também na matéria e tal, e achei muito emblemático porque acho que é uma coisa muito recorrente. No Rio, em outros lugares, aqui, o camelô que você falou, né? E eu acho que, como vocês estão falando da violência da polícia, eu acho que, na verdade, a coisa é muito maior. E é muito política, né? Porque é uma violência do Estado. É uma violência do aparato estatal, como um todo. Quer dizer, como uma política de Estado mesmo. Essa violência não vem só da polícia como assim, fim em si. Né? Ela executa bem, faz isso, mata. Em São Paulo mata-se muito bem, aliás. É um dos estados que mata-se melhor. Eu acho que nós estamos no ranking, assim, os primeiros a se matar bem. Né? Temos uma medalha, assim, mata-se muito bem. Eu estudei muito o Dario Fo, o italiano, que é o Nobel de Literatura, que é autor de teatro, professor de teatro. E na década de 70 tem um caso muito similar a esse, que é A Morte Acidental de um Anarquista, que é a peça dele, que foi construída a partir de uma história real, que inclusive foi escrito um livro, né, sobre isso, que é de um anarquista que, isso acho que era da década de 70, 71, um anarquista que é preso numa manifestação no auge daquela revolução na Itália, né, toda aquela da direita e da esquerda. E ele é preso, vai para a polícia de Milão e se suicida, pula do quinto andar. E aí, esses dois autores, que eu não lembro agora o nome, começam a investigar o caso e descobrem, então, que ele não se suicidou, mas sim foi atirado, ou seja, foi convidado a pular do quinto andar da delegacia de Milão. E o Dario, como sempre trabalhou com
coisas temas, né? E sempre trabalhou muito bem com essa questão social. Monta então uma peça, invertendo essa lógica, colocando exatamente o anarquista como louco, né? E exatamente para provar, né, ao final da história, não sei se vocês viram a montagem do Fagundes, o Fagundes montou aqui a peça, exatamente para provar que ele não se matou, mas foi matado, né? Foi convidado a se matar, né? E eu acho que assim, a questão aí que eu acho que é mais grave, nossa, e que é mais difícil, talvez mais complexa, não é só o fato de matar, porque eu acho que matar está aí. É o Estado esconder isso, né? E exatamente jogar para o outro lado, né? Dizer assim, não, olha, quem está matando são vocês, né? Ou dizer assim, nós não temos nada a ver com isso. E criar uma série de provas, quer dizer, ou seja, acobertar de maneira sofisticadíssima, né? Muitas vezes com auxílio de delegado, polícia, juiz, enfim, quem mais estiver por perto, acobertar, né, isso, um cinismo, descaradamente, né, de que não foi morto e que esse cara então se matou. Então assim, acho que aí é uma segunda morte, entende? Sim. É um segundo assassinato, não, sem dúvida. Pior ou tão grande, quer dizer, porque aí vira uma coisa assim, do Estado todo estar, como foi a morte do Herzog, né, como foi as mortes todas na ditadura. Quer dizer, então, é um pouco semelhante também essa coisa que a gente, enquanto os mortos da Araguaia, que não vão ter os túmulos reconhecidos, ou os mortos todos os lugares não tiverem o túmulo reconhecido, fica um pouco esse mito da coisa de que não tem fim, sabe? Essa coisa que não acaba, uma história que não acaba. Então, eu acho que tem um pouco essa questão, sabe? Do Estado, de ser um aparato político mesmo. Quer dizer, aquele caso que a polícia do Alckmin foi naquela casa no interior aí e assassinou não sei quantos bandidos, não sei, um tempo atrás, né? Quer dizer, massacrou lá, foi lá e massacrou, não sei quantos e tal, quer dizer, ou naquela história da Bandeirantes também, que eles pegaram no pedágio, quer dizer, né, o ônibus passou no pedágio com os bandidos, e eles, quer dizer, uma armação, quer dizer, para executar os caras, né? Então, assim, é uma estratégia pensada. Mas tem uma coisa pior ainda, que é em relação ao que a Laura falou também, que a gente tem 500 mil presos no Brasil e não tem uma polícia civil que investiga. Então, como é que a gente consegue prender tanta gente? Nós somos o 4º país que mais prende, com uma polícia civil que praticamente não existe, não abre inquérito. Como é que se prende? Como é que pode? Como é que pode isso? 90% das prisões são em flagrante. A pessoa, no caso de um estudo lá até do Neve, de tráfico de drogas, a polícia em patrulhamento de rotina, ela identifica um suspeito, prende em flagrante e joga na prisão. E as provas são o testemunho do policial, que tem fé pública, de acordo com o juiz. O juiz considera o testemunho do policial suficiente para condenar. Hoje em dia o Ministério Público considera, muitas vezes, suficiente para fazer a denúncia, e o juiz condena. Claro. Foi até um caso que a gente deu, um garoto que estava dormindo no prédio dele aqui no centro da cidade. A polícia ficou sabendo que talvez o suspeito tivesse no 5º andar, tivesse entrado num apartamento, entrou, invadiu o prédio dele, entrou na casa dele, levou ele da cama, falou que ele era o acusado, o promotor denunciou, ele estava preso na Fundação Casa há um mês já. Se a gente não fizesse a matéria, teria sido suficiente. Então tem todo o sistema com base nesse cinismo, que a gente está sustentado nesse setor louco. Então talvez uma estratégia seja desmontar esse cinismo, quer dizer, começar a desmontar na linguagem mesmo o próprio cinismo. Mas nessa questão do Estado, então, mas só um parênteses, nessa questão do Estado, vamos pôr os pingos nos is, porque senão a gente fica só falando muito teórico, abstrato, e não é negócio. Olha aqui, o sistema, vamos só ver, o sistema política de Estado, de juros. O Banco Central atua direitinho, rapidinho e dá a solução para câmbio, taxa de juros, não é mesmo? Sim. Tá bem. Tem interesse, porque ali você está... Quem é interessado? Banco. É ou não é? Sim. Então, a política de Estado é localizada, tem interesse. Atende e tal. Agora, como está sendo posto aqui, não... A política de Estado é independente de nada, quer dizer, ninguém tem interesse nenhum, é só malvado, perversidade. Pera lá,
Pera lá, que política de Estado? Política de Estado é a política de quem tira proveito disso. É de dominação de classe, né? Então, mas nesse sentido é isso que ele falou. Então, mas é uma dominação de classe. Então, deixa Você- eu só fazer uma você colocação. lê Só Tal pra- classe manda sobre as outras. Desculpa. Então, deixa só pegando o seu gancho. Eu vou dar assim, 3 relatos assim, de alguns trabalhos que eu fiz e eu acabei observando. Por exemplo, eu trabalhei muito na questão do Haiti. Né? Todo mundo sabe que o exército brasileiro está lá, e não é só o exército brasileiro, está a polícia, o BOP, etc. lá. Todos esses caras foram mandados para lá pelo Estado brasileiro, com vários interesses, etc. E tal. Um deles, treinar, isso eles falam, treinar os militares, inclusive os policiais, tanto os policiais quanto do exército, para atuarem na repressão nas favelas. Eles falam isso, claramente. Certo? Outro exemplo. Alguns anos atrás, teve um massacre, né, lá no Pará. Na época do governo Fernando Henrique foi Eldorado. Eldorado dos Carajás. Né? Eu, por acaso, eu tenho um vínculo com a meu pai, no Brasil, tem um vínculo com o pai da jornalista. Isso também não vazou na imprensa nem nada, vou relatar. Então eu liguei pro meu pai, né, falei assim, eu nem sabia, né, falei, pô, meu pai trabalhava lá, né, comentei com ele, ele falou assim, eu vou chamar a menina aqui, né, que é amiga, não sei o que, eu falei, então tá. A menina tinha sumido, ela estava no meio de uma fazenda escondida lá, porque o marido dela era fazendeiro, coisa e tal. Mas eu acabei conseguindo falar com ela. Ela relata, olha, eu tive que me esconder, porque todos aqueles caras que mataram eram policiais, que todo mundo viu que eram policiais, eles já tinham sido preparados anteriormente para ir lá e matar. Inclusive com o apoio do Estado, do prefeito, e quem mandou pegar os caras lá no quartel, quem pagou o ônibus, pagou o ônibus, foram os fazendeiros, para ir lá e executar. Então, olha só a promiscuidade entre, né, e o interesse de classe. E um terceiro fato, por exemplo, quando você fala essa coisa da polícia, não investiga, a polícia investiga sim, investiga bem. Isso eu falo também porque o ano passado eu trabalhei muito tempo com policial, né? E não sou da polícia, eu sou professor, só que eu tinha alunos que eram policiais. Eu tive um aluno que era policial da alta cúpula lá da inteligência da polícia, ele falava lá, os setores. Pô, cara, um dia ele chegou e falou assim pra mim, professor, você não pode dar uma olhada na minha tese, no meu TCC? Eu falei, posso. Daí eu li o TCC do cara e falei, pô, cara, você sabe de tudo. Ele falou, sei. Aí ele explicou, né, no TCC explica, e tinha coisas que ele não podia revelar, segundo ele. Que eles têm todo um arcabouço que ele sabe tudo, absolutamente tudo da vida de todo mundo. Inclusive ele tem a ideia agora de compartilhamento, nome bonito, né? Vamos compartilhar informações, que é em todos os setores da polícia, que é exatamente para fazer o quê? Segundo eles é para pegar desde crimes, essas coisas todas, né? Mas obviamente ele já deixa claro, ó, uma coisa que nós sabemos, onde tem movimentos sociais nós sabemos, nós vamos lá pegando. Ele fala isso claramente, né? E uma outra questão também, né? Está superestimando a polícia paulista. Não sei, olha, eu não duvido de nada desses caras. Deixa eu só relatar mais 2 fatos. Militar ou civil? Civil. Setor de inteligência da civil. Eu vou relatar um outro fato. Eu estava conversando com o Arbex, professor lá nosso amigo. O Arbex comentou uma história. Olha só como é que é essa. Estava tendo uma repressão ao movimento sem terra lá no sul do Paraná. Governo Jaime Lerner, governo democrático, etc. O intelectual, não sei o que, tal, defensor dos direitos humanos e tudo mais. É o discurso. Pois bem, o que acontece? Ele foi lá, né? Ou ele mandou alguém lá, não me recordo bem a história. Bom, em síntese, os caras estavam matando sem terra, torturando, fazendo o diabo, polícia militar. Né? Detalhe, toda a polícia militar que estava lá, o comando da polícia militar que estava lá, todos eles treinados em Israel. Exatamente isso. Para quê? É guerra. A repressão, o tipo de repressão é para guerra, tortura, etc. Tudo mais. A gente acabou de ver o que eles fizeram na Palestina. Agora, e uma outra questão, agora já é uma coisa que já é notória. O governo, todos os governos, eu vou pegar o governo do PT, porque ele está de plantão aí. O governo do PT, a Dilma, desde quando ela assumiu, o Lula, né, desde quando o Lula assumiu até agora, o discurso sempre é em defesa dos direitos humanos, etc. e tal. É um discurso que faz parte do ideário dele.
E eu até acredito que eles acreditam nisso, não estou falando que eles são desonestos, eu acredito que eles acreditam nisso. Só que é um detalhe, quando teve a Copa do Mundo, o governo brasileiro armou até os dentes do Estado brasileiro. Pô, tem que ser muito ingênuo de acreditar que eles armaram o Estado brasileiro como eles armaram, que é para proteger a população e, no caso, a proteger os chefes de Estado. Não é. Eles armaram, entre outros fatores, porque eles estão percebendo que tem uma crise e cada vez essa crise está ficando mais latente. É isso que você está falando, pegando até um pouco a hora, a população está saindo nas ruas, etc. e tal, não só para movimento, para andar mesmo e tudo mais. E o que acontece? Eles armaram todo o Estado brasileiro, que é para intensificar a repressão mesmo. E eles não armaram só com armas letais, né? Eles armaram o legado da Copa, né? Aquele de tirar jato d'água, não é isso? Armaram o setor de inteligência. Em outras palavras, criou um aparato de repressão muito mais sofisticado e muito mais violento do que já existia. Eu acho que tenta, mas não consegue. O caso de junho, os Black Blocs, que a gente acompanhou muito de perto, a prisão dos Black Blocs foi uma comédia, quer dizer, triste. Não, tudo bem, Sérgio, mas está armado o Estado. Os caras viram um vídeo gravado, queriam prender os Black Blocs. Eles construíram um inquérito 01/2013, iria juntar a inteligência da Polícia Militar, do Ministério Público, da Justiça, para identificar as lideranças Black Blocs, que lá no Rio indiciaram o Bakunin, né? Depois o Engels. O Engels, você sabe por que o Engels, né? O Bakunin, aqui o editor dos o Engels parece sacanagem, mas porque ele tinha um apelido de general. Aí pegaram ele porque tinha apelido de general. E aí pegaram dois integrantes dos Black Blocs, que é o Fábio Deck, que é um garoto de RPG da USP, um cara super quadrinhos e meio freak e tal, e um outro louco do Rafael, que é um nazista doido, que tem umas tatuagens nazistas nórdicas dos vikings, completamente louco, se mete quando tem tiro, né? Ou seja, foi uma investigação muito mal feita, muito sem noção de absolutamente nada do que estava acontecendo. E até hoje não conseguiu. Na verdade prendeu um que de fato era Black Bloc, que estava quebrando os carros, que eu inclusive entrevistei já tal. Foi preso, é um cara que realmente participava ativamente e tal, mas assim, revelou a completa... Eu acho que tem esse discurso de criminalizar movimento social muito forte, mas é muito incompetente. Mas eu acho também que tem uma outra coisa, só falar uma coisinha, eu acho que tem um negócio que é o seguinte, também a gente não pode, para pegar essa questão que você colocou, eu acho que a gente não pode achar mesmo, cair na ingenuidade, achar que isso aí, essa incompetência toda é por nada, é o que a gente chama de incompetência. Porque, na verdade, vamos combinar, essa indústria do medo, a gente sabe... Crime, né? Não, a indústria do medo, primeiro. Tem a indústria do crime... Isso, a indústria do medo é maior. Mas a indústria do medo, que é a indústria do status quo... É a mídia, tá? É a indústria do lado da qual está a mídia, é a indústria do lado da qual está o seguro, então as empresas de segurança, que tem um monte de coronel da PM que está lá, policial civil, fora os equipamentos, fora os convênios, fora isso que você falou dos convênios com, por exemplo, com o Exército de Israel e tal, que são convênios incríveis, vão excursões e tal, as seguranças privadas, enfim, eu acho que a gente não pode ser ingênuo de reduzir a importância econômica que tem isso aí, porque a gente sabe que é uma puta importância econômica, é uma máquina de fazer dinheiro isso. E a indústria, e o medo faz com que cada vez que você veja... a coisa. Você mantém, quer dizer, você vê, agora mesmo eu estava passando pela manifestação do MTST, as viaturas da PM, viaturas novíssimas em folha, todos os veículos importados e tal, quer dizer, não vamos brincar, nós estamos falando com um inimigo que é um inimigo que sabe fazer o business dele, né? Quer dizer, eu acho que, agora, o que eu acho que é mais preocupante do nosso ponto de vista
das pessoas que querem que essa discussão avance e tal, não sei o quê, não é tanto isso e não é tanto o fato de que a gente sempre martelou essa tecla e ainda continuamos martelando, porque eu acho que de fato tem uma novidade no front que é essa que eu falei. Mas o que eu acho uma coisa que para mim é uma coisa terrível é que você pega em São Paulo, nós temos todos os candidatos ao governo do estado que tem alguma importância e todos fingem que essa discussão não existe. Não existe. Ela não existe. Não existe. Não existe. Não existe preso em São Paulo, que tem a maior população carcerária do Brasil, não existe. E aí eu tenho que falar até com um pouco de dor, porque, enfim, é o meu candidato, mas o Padilha chegou e teve a coragem de dizer que o problema, a forma de combater a penetração do PCC nas cadeias era tirando os celulares, quer dizer, é uma piada uma pessoa falar uma bobagem desse tamanho, né? Quer dizer, como se isso fosse acabar com a influência Por que você acha que isso não está na agenda dele? Eu acho que não está na agenda. Tira voto. Eu acho que é uma bola dividida que você vai perder voto, entendeu? Quer dizer, e é uma discussão que a gente vai ter que comprar, não vai ter jeito. Mas eu acho que nós não vamos ganhar essa discussão na eleição. Vai ter que ser aquela coisa que vai ter que vir antes, vai ter que vir através dos movimentos sociais, vai ter que vir através das grandes insurreições que eu tenho certeza que vão acontecer por causa dessa questão da segurança pública. É matar mais um menino, matar mais uma... Vai acontecer, porque esse negócio está amadurecendo mesmo. Então, é a hora que isso, de fato, for colocado pelo movimento social, é que essa coisa vai entrar na agenda política, porque é impressionante. Nós estamos hoje em São Paulo com o Alckmin, que é um lixo, nós estamos com a alternativa ao Alckmin, que é o SCAF, que é pior. É pior, o SCAF, quem está fazendo o programa de segurança pública dele é o Fleury Carandiru. Quer dizer, e junto com o Ferreira Pinto, que é um assassino, assim, confesso. Então, e do outro lado tem o Padilha falando, falando platitudes, vamos tirar celular da cadeia. Quer dizer, é nada, entendeu? Quer dizer, isso sim eu acho uma coisa impressionante. Marina, por favor. É uma pergunta um pouco mais simples e objetiva, mas eu queria saber qual a preocupação com a proteção das vítimas de direitos humanos quando se entrevista. Eu trabalhei numa ONG no Líbano, a gente tinha uma implicância grande com jornalistas no Líbano. E porque sempre queriam foto com as crianças chorando, ou uma mãe que faz um escândalo, e essa coisa sensacionalista. E às vezes não sei, faltava uma preocupação com a vítima. Exposição. Com a exposição, mesmo com a expectativa de que a situação delas vai mudar por causa daquela entrevista. Sim. E como vocês lidam com isso? É um dilema ético esse permanente. O tempo inteiro tendo que lidar com isso. Eu acho que assim, eu já tive uma fase de começo de carreira de achar que era importante expor. Com o tempo eu fui perdendo a desilusão e percebendo que era na verdade uma forma de convencer, mas eu que estava querendo dar o furo. E já parei e fui percebendo isso, mas é um dilema profissional ético que, por um lado, se justificaria, porque é o tal negócio, a exposição pode virar um símbolo ou ter uma força, de fato, para mudar politicamente uma situação ou contribuir para o debate político. Isso, de fato, existe, a gente é jornalista até acreditando nisso, mas com o tempo você percebe que tem um lado de ego da matéria que você está fazendo. Não, e não basta você falar o que aconteceu, você tem que ouvir a vítima, é torturante, porque ela vai repetir a história de vida, é horrível. Porque eu trabalhei com ela mais ou menos nesse tema, eu sou psicóloga, o que a gente falava, não vai atender, eu trabalhei com tráfico de pessoas, vou pôr a menina pra falar, não vou. Não, isso ou você eu fala acho assim, comigo, tem eu uma não falo com ela. Fundamental que é a segurança da pessoa, é o fim, cara. Isso eu acho que se a pessoa sofreu alguma retaliação por sua culpa, eu acho que isso não é o mais sutil. Eu acho que essa questão da própria
exposição mesmo degradante e humilhante, e a pessoa, eu acho que esse dilema ético, eu tive isso agora, que aquela menina do cega, que a gente deu a história. A gente não falou, mas a gente ficou com essa. Mas assim, eu fiquei pensando, é uma menina que ela tomou um tiro no olho de bala de borracha em Paraisópolis. E a gente teve uma comoção muito grande porque uns amigos nossos, uns fotógrafos, nessas manifestações, eles tomaram tiro e ficaram cegos, com bala de borracha. E eu falei, putz, eu conheço uma menina de Paraisópolis que tomou e ninguém falou dela, e porque é na favela, vamos falar dela também, porque lá aconteceu muita coisa e tal. Mas aí você começa a filmar, você fica, sabe, putz, sabe, é uma coisa que eu fico pensando, ela queria, porque ela até hoje, há 2 anos ela está cega, ela não conseguiu fazer a operação até hoje. Mas assim, quando você tá lá na hora, você fala, puta, o que vai adiantar isso aqui? Eu vou expor essa menina de novo. É mais pra mim, sabe? Não é uma coisa... mas isso o funciona, tempo inteiro. Mas é um dilema, Pera, existe a comoção que vocês trabalham muito bem, e a comoção é terrível. Eu acho, mas é um dilema, Depende do jeito de fazer, né? Quer dizer, tudo muito depende, porque a mídia usa muito isso o tempo todo. Chega uma hora que cansa. A própria novela absorveu tudo isso, o dramalhão, aquela coisa da Globo, assim, virou já uma coisa assim. Voz, isso é o que vende, o sofrimento. Não, e essa coisa. É o que dá audiência. Tragédia, né? Vende jornal, vende novela, vende telejornal, vende tudo. O que eu acho é o seguinte... Eu acho que o discurso um pouco distanciado, você poder falar, mas sem tanto esse lado do dramático, é melhor, do ponto de vista de olhar isso menos dramatizado. Eu também acho. Desdramatizado, menos emocionante. Eu também acho. Mas falando até a pessoa, por exemplo, né? Você falando, olha, aconteceu isso. Não, mas eu também concordo. Eu acho que a Susan Sontag pôs bem a discussão sobre como é que você lida com essa dor dos outros, né? Quer dizer, eu acho que nesse sentido ela meio equacionou o problema. Porque sempre o jornalista ficava nessa coisa, não, mas acontece que se eu publicar a foto se eu não publicar a criancinha chorando, também quem vai ligar para essa porcaria que está acontecendo aqui, né? Quer dizer, então, meio que tem esse... Mas não muda nada, fica sofre, não se compadece, coitado, fica ali. Aí não muda nada. Ela pegou e começou a equacionar esse negócio, e eu achei que foi muito legal uma hora que tem essa discussão. Até no New York Times teve essa discussão quando ela lançou o livro, e aí ela chega e fala assim, vocês já repararam que estava na época dos atentados, aquela onda de atentados do Hamas em Jerusalém, Tel Aviv e tal, então explodia pizzaria, explodia aquela coisa toda e tal. E aí ela chegou e falou assim, vocês já repararam que nos atentados em Israel não aparece uma foto de corpo destroçado, da mulher que explodiu a bomba e a saia dela está na cabeça e ela está totalmente descomposta e tal, não sei o quê. Não aparece? Algum motivo tem, não tem? Aí o cara fala assim, acho que tem, né? Então, de proteção dos mais fortes. Porque se preocupou em proteger os israelenses, mas não se preocupou em proteger... Não, exatamente, essa que é exatamente a discussão, quer dizer, a imagem, a autoimagem do israelense, tudo bem, não essa nós vamos preservar e nós vamos manter o corpo sagrado, mesmo depois de morto. Agora, o corpo do palestino não vale, então a gente pode publicar em pedaços e tal, isso aqui. Então eu acho que essa discussão é uma discussão que meio que resolveu, entendeu? Então, e essa questão dos destroços, de lidar com destroços humanos e tal, também é com as pessoas vivas, né? Quer dizer, é a criança vítima de uma violência sexual. Ela tem puta destroço. Você chega numa questão que é muito legal e que talvez vai apurando na nossa fala aqui, que é a questão da estética da violência. Exatamente. Que hoje é super presente, né? E até queria saber de vocês um pouco como vocês veem isso, porque eu fico impressionado. Você vê a televisão, por exemplo, impressionado o grau de arma de fogo
e de violência verbal, física, etc. Tal, que é recorrente, né, na novela, no filme, né, na programação. Você, não sei se fizesse como é que chama esse cômputo, né, de quando em quantos segundos aparece uma arma, aparece não sei o quê, aparece o quê, quer dizer, deve ser grande, porque a sensação que eu tenho é enorme. E aí eu olho um pouco o teatro, eu faço teatro e tal, e vejo também o cinema. Você vê assim como esse discurso caiu num vazio total, esse discurso da violência, né? E como as pessoas acabam incorporando um pouco essa coisa do drama, e que as pessoas querem tanto essa coisa de uma pequena tragédia diária, né? Um incêndio, um assassinato de alguém que se mata, alguém que pula de um prédio, né? Isso é quase que assim, nossa, olha, meu dia foi diferente hoje. Porque aconteceu isso, né? Porque mataram fulano tragicamente em tal lugar, né? Então, assim, me preocupa muito isso, em relação, inclusive, ao teatro, ao cinema, porque virou um discurso da mídia, né? Das mídias, não da mídia, das mídias, né? Extremamente equivocado, né? Extremamente equivocado, de olhar só coisa por esse lado do dramático. A gente teve uma discussão lá na ponte, é uma coisa que não chegou a progredir muito, mas que a gente estava, que é o pessoal que faz um jornalismo que tira o foco do conflito. Então, por exemplo, porque eles se chamam, autodenominam jornalismo da paz, né? O nome é meio forçado e tal, mas a discussão é interessante, a gente, enfim, é provocativo. Eles falam assim, olha, Israel e Palestina, ou Israel e faixa de Gaza, por que só fala quando tem conflito, ou quando explode uma bomba, ou quando não sei quantas pessoas morreram? Tem outras coisas acontecendo lá, como uma orquestra com os dois povos tocando juntos, ou tem uma iniciativa não sei o que, que escreveu e tal. Olha, cara, Vamos mudar de assunto? Esse foi do 11 de setembro. Aqui já Você foi. não veio 11 de setembro? Você devia Pois ter é, vindo. vindo no 11 de Porque setembro. discutiram só esse Essa questão? Só essa questão. Então, essa questão Não, eu citei o exemplo errado. Certo, A exatamente. questão de você querer juntar palestinos e Israel e dizer que você está fazendo Jogar uma um trabalho pelada. da paz. Sei. Isso não é verdade. Mas assim, eu peguei o exemplo errado. Mas pegando, enfim, eu digo o seguinte, aqui, no caso das passeatas aqui em São Paulo, isso aconteceu uma vez, e isso é uma coisa que foi muito discutido, e o NPL trabalhou muito bem com isso, que durante muito tempo se teve passeatas na Paulista. Quando eles pararam a Paulista, quando eles bloquearam na hora do rush, e quando a tropa de choque virou assunto de todos os jornais, as jornadas de maio, de junho, começaram, são os crimes de maio e as jornadas de junho. As jornadas de junho começaram depois da pancadaria da Polícia Militar, 10 minutos no Jornal Nacional, molecada de joelho, tomando porrada, e aquela comoção. Então, eles aproveitam, e antes eles tinham quebrado vidraça de banco, tinham feito ação direta, tinham quebrado vidraça de ônibus. Então, qual que é o argumento deles? A imprensa ela só cobre quando tem violência. E a gente começou a fazer essa ação direta para lidar com as contradições do próprio sistema, que não consegue abordar ou discutir se não tiver um grande evento por trás. E a violência é um evento. A gente, é a lógica da imprensa. O Daniel Pisa falava que o jornalista ele cria um monstro e depois é engolido por ele. Teve uma vez que não sei se vocês lembram, quando um caminhão saiu de ré na Fernão Dias, mataram um garoto, daí teve participação, nesse caso, o único caso que teve participação do PCC, o PCC botou fogo na Fernão Dias e se cobriu e se discutiu, porque um garoto tinha sido assassinado por um policial, e aí o PCC nesse caso ele entrou, interveio, fez aquela confusão toda. No mesmo dia teve um garoto que foi morto na Zona Sul, e a população fez uma grande manifestação pacífica. Eu fiz a matéria sobre esses dois casos. Não houve nenhuma cobertura, foi uma história horrível também,
trabalhador que estava andando na rua, estava cuidando do passarinho, até a polícia foi lá, matou ele, a população do bairro foi lá, protestou, parou a rua, mas não saiu uma linha no jornal. E esse caso, que teve essa mega confusão, saiu. Então é mais nesse sentido, eu citei o exemplo errado, mas assim, é a lógica só, não que, eu acho que é a notícia, mas é difícil, é interessante também pensar, pô, e se outra coisa for notícia também, ou se a gente conseguir... Mas peraí, só um minutinho, Augusto. Carol, você quer falar alguma coisa, né? Não, a Carol vai falar e depois a gente tem que começar a fechar, porque já bom. tá... Senão a gente fica, dá tão bom conversar, mas a Carol quer falar muito. Queria voltar um pouquinho no caso do garoto de 17 anos. Tem um levantamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública que diz que de 2013 ou de 2012 para 2013 aumentou os crimes com a participação de menores de idade. Eu queria saber onde que está esse gargalo e a opinião de vocês sobre a redução da maioridade penal. Bom, eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu acho que essa lógica de encarceramento, ela, e aí completando a resposta para você, a questão da abolição, eu acho que a lógica do encarceramento é a pior lógica possível. Eu acho que você não pode fazer nada pior para o ser humano do que tirar a liberdade dele. Isso não é só uma figura de assim, retórica, mas eu tive a oportunidade de fazer um retiro budista em que eu fiquei confinada durante 10 dias, não foi ninguém me torturou, ninguém me matou, ninguém foi lá, ninguém tinha comida e tal. 10 dias de retiro, confinado num lugar, só eu e eu. Sem falar. Sem falar. É completamente, é a coisa mais, é a experiência mais profunda que eu podia, não porque eu tenha saído minimamente mais sábia, porque eu acho que piorei, mas é porque é uma experiência tão dramática, entendeu? É tão desesperadora a coisa de você não ter domínio sobre a tua própria vida. Quer dizer, eu acho que... então você pensa nisso, misturado com tortura, misturado com não sei o que lá, misturado com o ruído permanente, com o barulho, com a luz, com não sei o que lá, não pode existir nenhuma experiência pior do que essa. No entanto, essa discussão da maioridade penal é uma discussão falsa, da maneira como a gente vem fazendo, porque